Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Na resenha de hoje aqui, quero estar fazendo a resenha desse livro aqui, O Colecionador de Mágoas, do autor Igor Vieira, Esse livro ele vai falar sobre Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Mefibosete é aquele cara que colecionava mágoas. A história dele vai ser encontrada na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Vai começar a falar sobre a história deste homem. E para que você entenda melhor sobre a história dele, quero contextualizar aqui que no período da monarquia de Israel existia um rei chamado Davi. E Davi é um homem muito temente ao Senhor. Um dia ele vai chamar um servo de Saul, que era o rei, seu antecessor, e vai dizer assim: olha, sobrou alguém da casa de Saul? Porque se tiver sobrado eu quero honrá-lo. Porque Davi era muito amigo do filho de Saul, o príncipe Jonatas. Davi era amigo de Jonatas e ele queria estar honrando ali, Jonatas e sua família, pela amizade que eles tinham. Então Ziba ele pega e vai dizer a Davi: olha, sobrou sim, tem um cara chamado Mefibosete, ele mora em Lodebar. Davi disse para ele: então vai até Lodebar, falar para ele que eu quero honrá-lo, chame ele para um banquete. Ziba vai, fala com Mefibosete, e quando ele fala com Mefibosete, Mefibosete vai dizer assim: quem sou eu? Quem sou eu para que eu possa ser honrado pelo rei, estar na mesa dele, ser convidado para um banquete? Eu não passo de um cão morto. Aqui nós identificamos a primeira ferida de Mefibosete. Agora entenda, Mefibosete ele era neto de Saul e filho de Jonatas. Certo dia, Mefibosete ainda bebê, ele estava em sua casa junto com a sua ama ali, aos cuidados dela. E aí eles ficaram sabendo que o rei Saul e o príncipe Jonatas haviam morrido na batalha. Então essa ama pega e traça uma rota de fuga ali para sair de Jerusalém. E nessa rota de fuga ela vai e cai. Assim que ela cai, Mefibosete ainda bebê, ele machuca suas pernas e ali ele fica ferido, fica aleijado, fica manco ali das pernas. Então essa mulher, ainda na rota de fuga, ela chega até essa cidade de Lodebar e vai chegar até a casa de um cara chamado Maquir. E aí, ele se torna o pai de criação ali de Mefibosete. Então você entendeu um pouco da história de Mefibosete. Então ele ficou muito frustrado porque ele fazia parte da família real e agora ele estava simplesmente morando numa cidade. Lodebar era uma cidade assim não muito bem afamada, então ninguém queria morar em Lodebar. Então percebe isso, ele já tinha uma posição muito alta na sociedade e de repente ele vai agora se torna uma pessoa que sem pais, sem os seus pais, então isso gerava muitas feridas nele e ainda por cima ele era aleijado. Então vamos dizer que ele era uma pessoa assim que o destino foi um pouco cruel com ele, mas nada justifica que a gente fica carregando mágoas em nossos corações. Então quando ele vai dizer aqui, respondendo a Ziba, dizendo: olha, eu não passo de um cão morto, ele está demonstrando assim: olha, eu tenho muitas feridas, eu não posso porque eu sou aleijado dos pés, eu não posso porque o destino foi cruel comigo. E sabe, nada disso pode justificar a sua, vamos dizer assim, nada justifica você desistir dos seus sonhos, desistir de lutar. O destino pode ter sido muito cruel com você, mas nada justifica a gente parar de lutar. Então Mefibosete é aquele cara que tinha desacreditado de si mesmo. É a primeira mágoa que ele tem aqui no coração que a gente vai identificar. Segundo, o nosso nome ele tem um grande significado. Principalmente para os israelitas, eles tinham um significado quanto ao nome. Mefibosete significa boca da vergonha. Agora, esse não era o primeiro nome dele. O primeiro nome dele, a Bíblia Sagrada vai dizer que o primeiro nome dele se chamava Merib-Baal. E sabe qual é o significado? Merib-Baal significa herói do Senhor. Ou seja, Jonatas, quando colocou um nome em Mefibosete, de Merib-Baal, estava querendo dizer herói do Senhor. Esse cara ele vai redimir a nossa família, porque nós sabemos que Saul ele não conseguiu
cumpriu o seu propósito, mas agora Jonatas já estava profetizando na vida de Mefibosete, dizendo: olha, você vai ser diferente, você vai conseguir cumprir o propósito e vai salvar toda a nossa família. Mas as decepções, as frustrações fez com que Mefibosete ele deixasse de lutar e ele aceitasse agora que a identidade dele fosse uma identidade onde traria vergonha para o seu povo. Preste bem atenção, é a segunda mágoa que a gente vai ver aqui na vida de Mefibosete. Outra coisa, as mágoas também que a gente tem, ela vai mudar assim o nosso comportamento. Perceba que quando ele recebe, né, essa informação, ele vai dizer que ele não passava de um cão morto. Então, sabe, parece que... E olha que Ziba estava vindo trazer uma mensagem boa para ele. Então a pessoa que está ferida, ela não consegue nem receber uma boa mensagem, né? Sabe, não pensa que vai ter algo bom na sua vida. É aquele tipo de pessoa que quando ela pega no telefone, ela só pensa assim: nossa, vai vir uma notícia ruim, vou ser desempregado, ah, meu pai morreu, minha mãe morreu. É aquela pessoa que tem esses traumas que ela não consegue imaginar que vai ter algo bom para a vida dela. Ela sempre imagina a oportunidade que vai ser para fulano, que para ciclano, mas ela nunca imagina que as coisas vão dar certo para ela. Isso é ferida, porque um dia ele era príncipe e agora ele está numa posição ali, sabe, inferior a que ele foi um dia. Mas sabe de uma coisa, quando a gente chegasse na estaca zero, lembre-se que assim, você está no zero, tenha consciência de que você está no zero, mas não pare, porque eu tenho certeza que Deus, se você, né, se encontrou nessa situação, pode ter certeza que se você quiser, você pode sair dela. Se você chegou no fundo do poço, entenda uma coisa, não tem como descer mais, agora você só tem que subir. Então se você está subindo, qualquer passo que você der, você vai estar progredindo. Outra coisa, Lodebar. O que significa Lodebar? Lodebar significa a terra que cala a voz dos que falam. Meu Deus, então assim, existem pessoas que eram pessoas assim muito alegres, pessoas que elas tinham alegria no seu semblante, se você conseguia ver, né, a alegria no semblante dessa pessoa que cantava, dançava, mas as frustrações da vida, as decepções fazem as pessoas calarem, sabe? Tem algo que está roubando a alegria dessas pessoas. Então, o pior de tudo isso é que se você tiver um ladrão que ele está no exterior, tudo bem, você sabe como combater, mas agora quando está no interior da gente, a gente mesmo rouba essa alegria nossa, sabe? Aí é algo que, né, depende de nós. Nós não podemos deixar ladrões dentro de nós roubar o nosso canto, a nossa dança e o nosso sorriso. Amém? Então assim, um colecionador de lágrimas também, de mágoas, né? Como Mefibosete, ele estava confortável ali em Lodebar, que era um lugar que não era muito atraente. Ninguém queria ir para Lodebar. Era um lugar sem graça, uma voz que calavam, né? Que cala a voz dos que falam. Então assim, aquele lugar ali estava muito atraente, porque pessoas que elas estão magoadas, elas não ficam no meio das pessoas, porque elas têm medo de ser decepcionadas novamente. Elas não se relacionam, elas não confiam mais, porque elas têm medo que alguém traia a confiança delas mais uma vez. Quando ela vê um lugar onde é pouco frequentado, sabe? Seja uma praça isolada onde não tenha ninguém, seja o seu próprio quarto, as pessoas que elas fazem isso, parece que esses lugares dizem para elas assim: olha, vem para cá, porque aqui ninguém vai te incomodar. Então isso, né, é um sinal de uma pessoa que ela está colecionando mágoas. E a mágoa é aquele sentimento, ele é um sentimento assim, vamos dizer, é um sentimento que ele, né, coloca a gente como réus. Ou seja, ela que agora julga quem é que vai ficar perto da gente, porque uma pessoa magoada, ela escolhe com quem ela quer ficar. A mágoa é um sentimento ali orgulhoso, que ela, né, não deixa os outros sentimentos tomarem conta de nós. Nós somos seres, né, totalmente sentimentais. Então, quando você está alegre, sabe, infelizmente, pessoas que são magoadas, sempre quando um dia que ela está muito bem mesmo, aparece algo na memória dela, ela lembra de algo que faz ela ficar ruim, faz ela ficar com assim o sentimento ruim, porque essa mágoa, né, ela não deixa que os seus outros sentimentos bons venham a aflorar. O que é diferente da alegria, porque a alegria, quando ela vem, a alegria ela não é seletiva. A alegria de verdade, ela vem
e ela é inclusiva. Você fica alegre com qualquer pessoa que estiver do seu lado. Agora, quando você está magoado, você desconfia, você não quer estar próximo das pessoas. E se você deixa esse sentimento te governar, pode ter certeza que ela, vai deixar com que você fique sozinha. E a mágoa não vai te fazer nem um pouco bem. Se ela ficar sozinha com você, mas ali você se sentisse bem, mas infelizmente não é assim. Então, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, melhor do que você estar alegre com as suas atitudes, tenha atitudes que alegrem ao Senhor. Como, por exemplo, eu posso às vezes dar uma festa para amigos meus e agradar esses meus amigos, mas o que acontece? No outro dia eu vou estar triste. Por quê? Porque nesse dia ali era para me estar com a minha família queria que eu estivesse com ela e eu preferi estar com os meus amigos. Eu fiz a alegria das pessoas e eu também me alegrei. Só que eu deixei de honrar minha família, de estar perto dela. Então a Bíblia Jesus Cristo, ele vive família. Deus, ele vive família no céu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós precisamos antes agradar a Deus, depois a nossa família. Então, se você alegra ao Senhor honrando a sua família, pode ter certeza que talvez você não vai estar tão feliz assim, mas o Senhor vai estar alegre e aí você vai estar forte. Sabe, tudo que a gente precisa é estar forte. Porque quando a gente está forte, a gente está pronto para poder encarar qualquer tipo de situação. A gente está forte para poder dar uma palavra de incentivo para alguém. Sabe, quando a gente está fraco, a gente precisa que alguém nos anime. Mas a gente estando forte, pode ter certeza que você não só vai ser suficiente ali, mas você também vai poder ajudar outras pessoas. A Bíblia vai dizer que em Provérbios 15:13, o coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, quando você está triste ali no seu coração, sabe, por mais que você conquiste as coisas, você não consegue ficar bem. Nós estamos tendo um estudo na nossa igreja, com o nosso pastor, o querido pastor Emerson. Ele vai falar sobre a questão de José, porque José ele era governador do Egito, alcançou um grande cargo ali dentro do reinado egípcio, mas ainda assim ele tinha uma ferida no coração. E por que ele tinha uma ferida no coração? Quando ele coloca o nome dos seus filhos, ele vai colocar o nome de Efraim e Manassés. O que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido muito. Olha só, por que ele queria colocar esse tipo de nome? Ele estava colocando assim, expressando o seu sentimento de sofrimento ali. Então mostrava que isso estava dentro do coração dele. Lembra o versículo que a gente leu? O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração nosso espírito se abate. Então o espírito de José estava abatido ali ao colocar o nome no filho. Agora, quando ele coloca o nome de Manassés, o que significa Manassés? Significa: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Agora eu queria te perguntar, será que uma pessoa está totalmente feliz quando ela esquece de toda a sua família? Olha, eu estou bem comigo mesmo, minha família que se dane. Sabe, as coisas não são assim. Se tem uma das coisas mais importantes que a gente tem, é a nossa família. Por mais lindo que seja o lugar onde você vai visitar, você sempre vai pensar assim: nossa, essa pessoa podia estar aqui comigo nesse lugar. Porque você não quer estar num lugar, curtindo um pôr do sol, curtindo um parque, curtindo um lugar muito bonito, sozinho ou com pessoas que não te conhecem de verdade, mas você quer estar com esses familiares, que esses gostam de você. Sabe, não existe nada maior do que os laços familiares, São muito importantes para nós. Então, lembre-se disso, o coração ele formoseia o rosto. Então José, ele poderia ter sido esse homem que ele teria conquistado um cargo muito alto, ele poderia ter muitos bens materiais, mas o rosto dele estaria aqui totalmente desfigurado, porque essa tristeza no coração dele não ia sair. Então os bens materiais, eles não substituem a alegria que nós temos no coração. Amém? Outra coisa, o autor vai dizer sobre sentenças, Nós temos sentenças na nossa vida, como por exemplo: eu já nasci sabendo que um dia eu vou morrer. Agora eu posso pensar o seguinte: olha, eu vou viver como um sentenciado a morrer, ou eu vou viver como uma pessoa que teve o privilégio de estar vivo, de ter vida aqui nessa terra. Sabe, voltando para Mefibosete, ele
ficava pensando assim, nossa, eu era príncipe, eu estava lá no reinado, agora eu olho para os meus pés aqui, eu vejo eu sou aleijado. Olha para você ver o que a vida fez comigo. Então ele ficava remoendo isso, e ele virou, né, esse colecionador de mágoas. E eu imagino, né, a Bíblia ela não vai dizer isso, e o autor dizendo aqui, eu comecei a pensar, porque ele vai falar assim, né, que nesses momentos ali Mefibosete conversando com Maquir, ou refletindo, né, ele poderia pensar assim, olha, nossa, o que aconteceu? Olha, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa, né, do meu avô, eu sou assim porque eu caí. Você vê, a vida, né, foi, né, cruel comigo. Mas uma pessoa que ela é uma pessoa que coleciona mágoas, uma pessoa magoada, ela vai sempre procurar, né, algo para justificar o motivo das suas angústias, o motivo da sua frustração, né? Todo colecionador de mágoas procura provas para ser absolvido, ou seja, a culpa do meu fracasso não está comigo, a culpa do meu fracasso está com as outras pessoas, e a culpa não é das outras pessoas, sabe? Cada um tem a sua história, e cada um pode escrever a sua própria história, então eu não tenho que colocar a culpa nas outras pessoas. Se eu tive um mau exemplo dentro de casa, agora eu tenho que ser um bom exemplo, sabe? Isso são exemplos que, olha, eu preciso tomar força para poder tomar essas decisões. A vida de Mefibosete não estava fácil, mas quem disse que a vida é fácil para nós? A vida é difícil, seja para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, para quem é bem casado, para quem é mal casado, para quem tem um ótimo emprego, para quem não tem emprego. A vida é difícil para todo mundo. Sabe, o que nós precisamos é levantar a cabeça e entender, olha, eu posso, cara, eu posso melhorar, eu posso ser alguém diferente, eu vou vencer na vida. Sabe, quando você toma esse propósito, pode ter certeza que as coisas vão ser diferentes, e começa a identificar isso. Algumas mágoas, né, parece que puxa um freio de mão na nossa vida que a gente não consegue alavancar. E o caminho da cura olha só, existe remédio para quase tudo na vida, mas não existe um remédio para acabar com as mágoas. Tem pessoas, por exemplo, que ele vai dizer que ela ficou magoada com uma cidade inteira por causa que ela abriu um negócio, né, dentro da sua cidade, uma empresa. Essa empresa não prosperou e agora ela diz, ô lugar amaldiçoado. Nossa, valorizou o meu vizinho, uma empresa veio de fora e eles compravam deles, né, ele prosperou lá, mas eu não. Ninguém me deu força. Então às vezes a pessoa ela fica assim, sabe, colocando a culpa em outras pessoas. E não, sabe, tudo depende da gente. Sabe, tem coisas que pode ser mais difícil para você, outras ser mais fácil para outro, mas o sol nasceu para todo mundo. Então existe sim, né, a oportunidade de você crescer na vida. Você não pode ficar magoado. O remédio para a cura é você aceitar. Sabe, aceitar que você precisa recomeçar. Se ainda não deu certo, você vai recomeçar. Talvez você precise, né, liberar algum tipo de perdão para as pessoas, para você, sabe, se sentir assim bem, para poder cumprir o seu propósito. Porque a pessoa que quando ela não está bem, ainda que apareça a melhor oportunidade na vida dela, ela não vai conseguir absorver. Veja Mefibosete recebendo essa grande oportunidade para poder estar junto com o rei. Ele se dizia, olha, eu não passo de um cão morto. Peraí, cara, quando a pessoa ela não está bem, ela pode aparecer a melhor oportunidade, que quem vai pegar essa oportunidade não vai ser você, vai ser outra pessoa. Então nós temos que estar bem, para quando a oportunidade aparecer nas nossas vidas, a gente saber abraçá-la. Concluindo, ninguém está magoado, né, por acaso. Sempre tem um endereço, tem pessoas, né? Não existe pessoas que elas estão magoadas com uma história de ficção, uma história com E. Elas estão magoadas com uma história com H, ou seja, uma história de verdade. Então, cada um tem a sua história, sabe onde foi magoado, sabe aonde a gente deve ser, né, tratado. Lembra que Maquir, na verdade Mefibosete, esse acidente, né, que ele ficou aleijado, aconteceu em Jerusalém. E agora Davi vai chamar ele para voltar lá para Jerusalém. Sabe, vai chegar um momento na nossa vida que a gente tem que sair de Lodebar. E a gente vai ter que voltar para Jerusalém, porque a gente foi ferido em Jerusalém. E é Jerusalém que vai nos curar. Então não adianta você ficar escondido em Lodebar, num lugar onde, né, a sua voz é calada, onde você não consegue se expressar. Não adianta você querer ser curado no silêncio, você precisa colocar para fora.
sabe? Então você precisa entender isso. Nós precisamos entender que aonde nós fomos feridos, é aí que a gente vai ser curado. Em 2 Samuel, vai dizer assim, agora, né, Davi ele vai dar uma ordem. Davi chamou então Mefibosete, ele vai, aceita o convite, ele agora come na mesa do rei. Davi, para poder honrar Mefibosete, agora ele vai dar ali terras para ele, que eram terras que pertenciam ao seu avô Saul. Então agora ele saiu de Lodebar, ele se tornou um homem, né, próspero. Ele se tornou um homem agora. Davi vai prometer para ele, olha, você vai comer sempre aqui na mesa, você vai comer na mesa do rei. Ou seja, o status que você tinha de príncipe agora vai continuar, cara. Você vai estar aqui na mesa do rei. Sabe, a oportunidade um dia vai aparecer para você, você ainda vai se livrar de todas as suas carências, de todas as mágoas, e você vai ser honrado, assim como Mefibosete, ele foi honrado. Só que agora, que é o mais lindo aqui, quando ele recebe todas essas terras, Davi vai dizer para ele assim, ó, sabe lá o servo do seu pai, Ziba? Pois é, ele tem 15 filhos e 20 servos. Olha, eu quero que você dê a metade das terras para ele. Mefibosete, ele não pensou duas vezes, disse assim, olha, Senhor, meu rei, eu não vou dar só a metade não, eu vou dar toda a terra para ele. Sabe por quê? Agora eu como aqui na mesa do rei. Sabe, agora eu estou curado dessa minha mágoa. Sabe, então agora o que mais importa é eu estar aqui na presença do rei. O rei aqui representa a presença do Senhor. Porque o que a Bíblia Sagrada vai dizer? Buscai primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Sabe, se a gente não consegue, se Deus, né, não for suficiente para poder cuidar das nossas coisas, nós não vamos conseguir cuidar. Então, primeiramente, vem o reino de Deus, porque pode ter certeza que Deus vai cuidar de tudo e Ele vai acrescentar aquilo que for necessário em nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar muito a sua vida, né? Que em nome de Jesus você fique livre de todos os tipos de mágoas e que você entenda o seu propósito, caminhe para o seu propósito e, sabe, não tente resolver as suas coisas, né, no silêncio, porque quando você cala, você apaga o seu chamado ali, você não consegue evoluir. Se você foi ferido num lugar, nesse mesmo lugar onde você foi ferido, é aí que vai ter a sua cura. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tamo junto, valeu, abraço, tchau.